Boa noite, eu estava aqui gravando e o celular falou assim, limite de vídeo. Quer dizer, já tinha dado limite, me parou, tive que voltar, gravar de novo. Levítico capítulo 25, versos 35, a redenção do irmão pobre. Vamos lá. Também, se teu irmão empobrecer a tua mão ao teu lado, ele enfraquecer as mãos, sustentá-lo-ás como estrangeiro, sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas temerás ao teu Deus para que teu irmão viva contigo. Tenha temor de Deus, não, tire do seu irmão, do seu vizinho, empobreceu diante de ti o teu irmão. Estou falando de irmão aqui, o que era literalmente considerado irmão espiritual aqui, os hebreus, Não vai empobrecer, você ajuda ele. Era os conselhos de Deus. Não é isso que a gente vê hoje, Pai contra filho, filho contra pai. As pessoas, assim, quando acaba de morrer o pai, já quer vender a casa para pôr a mãe na rua. E assim que a mãe morre, nem enterrou os defuntos, já estão querendo vender as propriedades. É o que está acontecendo, é o que aconteceu, é o que vai acontecer, até essa terra chegar a um fim. Até Deus falar assim, chega dessa gente, chega desse povo, já provei por mais A, por mais B, que Satanás é mentiroso, já provei que o ser humano não pode governar-se a si mesmo. Você está entendendo? Agora um novo governo vai ser lançado, mas é o espiritual, é depois da ressurreição. Aqui a terra está servindo de celeiro para a colheita. O joio e o trigo estão crescendo junto, o ser humano ruim e o bom. Morre-se o ruim, o maldoso, o ímpio, separa para uma julgamento de dor e sofrimento, Daniel 12:2, Daniel 12:2, e aí tem também o que Jesus fala, apartar de mim, vós da esquerda, para o fogo do inferno. Esses são os maldosos, E o da direita, vinde a mim, bendito de meu Pai, Daniel 12:2, uns para desprezo eterno, outros para alegria e despojo, no reino de Deus. E assim está escrito e assim está acontecendo. Deus já está separando povo ruim de povo bom. O reino dos ruins, dos ressuscitados na glória, não vai ser aqui, vai ser em outro planeta. Esse planeta, enquanto ele durar, vai existir. Não vai acabar em 2020, 2050, em 2200. Esse planeta, enquanto tiver tecnologia para manter a humanidade respirando através de aparelhinho, vai existir gente, vai existir colheita. Porque a Terra é um celeiro, é uma horta, onde se produz seres humanos ruins e seres humanos bons. Os hebreus espirituais, intitulados judeus, e os filhos da perdição, intitulado, filho da perdição, os ruins. E assim está sendo faz tempo, muito tempo. Desde do que Cristo falou e a Yahushua Mashiach falou, já está acontecendo o julgamento, a seleção. Uns morrem e são ressuscitados logo, outros morrem e aguardam um pouco, e assim é uma coisa ordinária, com ordem, com moderação, porque os últimos serão primeiros, os primeiros últimos, e assim eu creio em Deus. Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, nunca que morrerá. João 8:26, mais ou menos por aí, João 8, dá uma olhada lá. Então, tá entendendo? E o ser humano não, tá cada vez mais escolhendo o mal. A mãe tá quase morta e vamos preparar lá o inventário, gente, antes que ela morra. Tem nem dó. O pai tá lá doente, a mãe tá doente, já tá pensando em aquele irmão que não tem nada, não sai daquela casa. Vai acontecer com a minha mãe. Minha mãe, a minha avó, meu avô morreu lá os dois, minha mãe não tinha onde morar, os outros tios, todos ficou que nem um urubu na carniça para querer vender e pôr minha mãe na rua. Minha mãe hoje, infelizmente, é falecida, tá morta também, e o meu avô, minha avó, e 2 tios desses também já estão mortos, e outros já bagunçou a família, um casou com outro casou com outro, e virou um banzé, e o dinheiro salvou eles. Muitos têm a casa deles própria, mas enriqueceram? Não, simplesmente
pus o outro irmão para morar na rua. A minha mãe, falando da minha mãe. Por isso que eu já falo para minha esposa aqui, para meus filhos, se eu conseguir comprar uma casa que eu não tenho também, eu vou deixar para eles. Mas quem tiver, já abre mão da sua casa para o irmão que não tem. Ah, minha filha casou, o cara comprou casa, então já abre a mão dessa daqui, vai lá e já doa a sua parte para os dois que ficou. Abre mão. Aí um casou e não tem nada. Fica com ele, o outro tem, então dá, abre mão, não vai brigar por causa de casa. Entendeu como é que é? Como é que funciona? Seria algo legal isso aí. É algo que eu penso, que eu desejo, mas nessa terra não é assim não. Vamos lá. Não te darás teu dinheiro a juros, nem os teus viveres por lucro. Tá vendo? Não emprestará nem nada, dinheiro não é para emprestar. Está passando fome. Dou o dinheiro da cesta básica pro seu irmão. Dá o dinheiro para ele. Te tenho sem conto. Você me paga 150 mês que vem. E assim o pobre coitado, para não passar fome, ele até vai lá e pega o dinheiro assim, porque mês que vem eu tenho 200, eu te dou 50. Tá bom, você tá fazendo errado, irmão. O paraíso tá longe de ti. Vai na igreja. Nós escutamos uma música aí que eu esqueci o nome do cantor, mas é um sertanejo aí. Legal, ele pegou um versículo bíblico e fala assim, que não adianta ir na igreja, rezar e fazer tudo errado. Vai ser de nada. Nada. Eu sou o Senhor vosso Deus, ele é, não eu, não ele, né? Ele é o nosso Deus, né? E vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser Deus deles, para caminhá-los, né? Também se teu irmão empobrecer ao teu lado e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu, até ele ficar com 50 anos, você vai dar a liberdade para ele. E não pode trabalhar como escravo. Você está entendendo? É isso que a Bíblia dá conselho. Então sairá do teu serviço e com os teus filhos e retornará a sua possessão, a possessão dos teus pais, que é parente, que é neto, bisneto, está livre. Vai tornar para a família. Porque são os meus servos que tirei da terra do Egito para que não serão vendidos como escravos. Os hebreus não eram para ser escravo, assim segundo o desejo de Deus. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás a Deus, oprimindo seu irmão, oprimindo seu parente, seu concrente, sei lá, congregando. E todos nós somos irmãos, somos todos filhos do mesmo pó da terra e criados pelo mesmo Deus, não mesmos, pelo mesmo Deus. Eu li e reli várias vezes Yahweh. Yahweh quer dizer, é o que existe. Eu sou o que sou, o Yud, Rei, Vav, Rei, no Pai Celestial, né? É Deus da humanidade inteira. E como que está a divisão? Cada um querendo comer a perna do outro, comendo vivo um ao outro. E quanto aos escravos ou às escravas que chegares a possuir, das nações que estiveres ao redor de vocês, delas é que vos comprareis, não dos hebreus, né? Para comprar de todas as outras pessoas, mas não dos hebreus. Também os comprareis dentre os filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós, tanto entre estes como dentre das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem neles gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. Não era para fazer um hebreu escravo. Mas por que os outros eram escravos, o hebreu poderia não ser escravo? Tinha sim um jeito de ser melhor do que o outro, né? Tinha também aquela acepção de pessoa? Tinha, lógico que tinha. Por que não podia ser escravo, não podia ser escravo? E deixá-los eis por herança aos vossos filhos depois de vós, para que eu vos herdam como possessão, desses tomareis os vossos escravos para sempre. As outras pessoas podem ser escravos para sempre, nem no jubileu parece que está falando que é para libertar quem era escravo. Por que tinha uma nação que era não escrava e outra era escrava?
Mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, não dominarás com rigor uns sobre os outros. Ou seja, entre vocês não terei rigor. Domina-se o mais pobre, mas tenha mais amor um pelo outro. Moisés não viu lá um egípcio matando um hebreu e lá ficou raivoso e foi lá e matou o egípcio? Não justifica, mas Deus viu isso como justiça e o ainda levou como o libertador de Israel da escravidão. E por que existiu nações que de repente era para ser escravo? Não. Existe um verso lá na Bíblia, em Gênesis, aqui na Bíblia em Gênesis, e fala: e produzirá a terra segundo a sua espécie. Deus deu poder para a terra fazer também seres vivos. Está escrito? Vai lá em Gênesis. E Deus disse à terra: produzirá a terra viveres segundo cada um a sua espécie. Quando Caim matou Abel, não é verdade que ele foi expulso dali, já era só Adão e Eva, não tinha pouca gente. Tinha pouca gente para dizer que era mentira. Não, a terra já tinha produzido outras pessoas. Sim, Deus viu? Claro que viu. Essas pessoas seriam ser colonizadas pelos hebreus, pelo Adão e Eva. Adão e Eva, Caim, Abel, que Caim já caiu, Abel já tinha sido morto, né? E outros mais foi vindo. Aí foi nação versus nação, aumentou-se. Deus falou para a terra, produz terra, seres viventes. Pode ler em Gênesis. Pode ler em Gênesis. Ela produziu outras pessoas. Aos filhos da perdição, que é a terra, e os filhos de Deus, que são os hebreus. Por isso essa desconcordância de Bíblia, de ideologia, de teologia. É assim. Foi assim que Deus falou para a terra: faça-se terra, pessoas, animais, faça árvores, faça, né? Não tem a cobra venenosa, a coral não venenosa? As duas cobras são a mesma, mas uma tem veneno e a outra não. Porque Deus não produziu nada para prejudicar o homem. E já a terra, perdição, produziu. Talvez eu esteja louco, talvez seja mentira. Mas é essa a melhor explicação que há. Que já estava grande, que a escritura foi feita depois. Mentira! Não dava tempo da escritura voar 20, 30, 40 e 50 anos atrás para voltar em Adão e Caim e Abel, que Caim foi lá para outra geração e casou com uma mulher, casou com uma dessa irmã. Não, ele casou com uma pessoa produzida da terra. E Deus criou Abraão, não, Deus criou Adão e Eva. As outras seres viventes das outras nações, a terra foi produzindo, que Deus o deu o poder. Vamos lá. Se um estrangeiro ou peregrino, vamos lá, já vi. Tá. Se um estrangeiro ou peregrino, aqui no 47, ou peregrino, se estiver contigo, se tornará rico, ou seu irmão mesmo, que está com ele, empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a linhagem da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, poderá ser remido de um de seus irmãos, ou poderá remir. Ou seja, se um hebreu se vendesse para alguém, para ser escravo, para servir, por dinheiro, moradia ou comida, ele tinha o direito de ser remido. Ou seu tio, a sua tia, seu filho, ou qualquer parente chegado da sua família poderá remi-lo. Ou se ele se tiver tornado rico, poderá remir-se a si mesmo. Tanto trabalhar, tornava-se rico. Tinha possessão, criava porco, antigamente podia criar porco, bezerro. Ouvi casos de pessoas que eram morador de fazenda que virou sitiante. O patrão deixava ele criar o boizinho dele, criar o porquinho dele, e acabou tendo propriedade até mais do que o dono da fazenda. Patrões bons. Já morei em fazenda também que não deixava criar nem porco nem galinha sozinho, tudo de meia, para não emagrecer o do dono. Eu passei por isso. E com aquele que o comprou, fará a conta desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme os mesmos, restituirá por dinheiro pelo qual foi comprado o preço da sua redenção. Ou seja,
o ser humano brasileiro aqui, está destinado a aposentar com 65 anos. Eu estou com 48, vou fazer 48. Se eu ganhar um dinheiro, vamos lá. Se eu ganhar um dinheiro que eu pague o INSS, a aposentadoria até os meus 65 anos, eu vou lá e eu compro, tipo minha liberdade. Eu vou lá e compro minha aposentadoria, já sou aposentado, paro de trabalhar. Era mais ou menos isso, um jubileu. Se o cara estava lá trabalhando com 40 anos de idade, ele ficou rico, esses 10 anos ele podia parar, mas ele teria que pagar os 10 anos do jubileu que faltava para ele ser livre totalmente, antes do jubileu. E se faltarem poucos anos até o ano do jubileu, fará a conta dele e o segundo número dos anos de restituído o preço da sua redenção. Como servo contratado no ano em ano, estará como comprador. Então aí já não é mais, ele comprou, mas como servo contratado. De ano em ano como comprador, o qual não dominará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. Não pode ser pesaroso, rigor, escravizar ele, o hebreu. E se não for remido por nenhum destes meios, sairá livre no ano do jubileu, com ele seus filhos também. Porque os filhos de Israel não são meus servos, eles são os meus servos que tirei da terra do Egito, né? Aqui está falando, eu sou o Senhor vosso Deus. Esse eu sou, vou tentar mostrar para vocês aqui, dá licença. Aqui, deixa eu ver. Eu acho que vocês vão conseguir ver aqui, ó. Eu sou. Né? Vamos tentar ver. Aqui. Realmente, deixa eu ver lá de novo. Aí, realmente, esse eu sou é aquela letra que foi abreviada Yud Rei Vav Rei, que é o tetragrama lá, né? Que seguiria eu sou o que sou o que existe, sou Yahweh, Yahuwah. É o tetragrama, o nome de Deus. Mas ele não deixou as pessoas saber o seu nome por causa da blasfêmia. Bom, dá aí o seu like aí, curte, comenta se quiser. Se tiver algo que você também não concorda, fique à vontade.